Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Melissa, de Língua Portuguesa. E no nosso vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre o pronome relativo. Vocês lembram que já estudamos sobre ele lá no volume 2? Então, para retomar esse tópico, observem as seguintes frases da página 10 do livro didático. Então, vocês perceberam a diferença entre as frases? Vamos observar a imagem novamente. Número 1. A data foi instituída em 1930, em homenagem a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era um protetor dos animais e faleceu justamente no dia 4 de outubro de 1226. 2. A data foi instituída em 1930, em homenagem a São Francisco de Assis, que era um protetor dos animais e faleceu justamente no dia 4 de outubro de 1226. Perceberam o que está sublinhado em azul? Então, o pronome relativo que foi usado para substituir a expressão São Francisco de Assis, evitando a sua repetição. E também notem que na número 1 está assim, né? A data foi instituída em 1930 em homenagem a São Francisco de Assis. Ponto. São Francisco de Assis e continua a frase, certo? Quando substituímos pelo pronome relativo que, não há mais a necessidade de utilizarmos o ponto final. Podemos colocar apenas a vírgula, como está no número 2. A data foi instituída em 1930 em homenagem a São Francisco de Assis, vírgula, que era um protetor dos animais. Vocês notaram que a palavra que foi utilizada para substituir a expressão São Francisco de Assis? Então, pessoal, nessa frase, o pronome relativo tem a função de, como já mencionei, substituir um termo anterior, a fim de deixar a oração mais coesa, evitando a repetição. Vamos agora ver mais alguns exemplos que o livro didático nos traz na página 10, onde podemos utilizar em outras situações o pronome relativo que. O alfabeto Braille foi inventado por Louis Braille. Louis Braille perdeu a visão aos 3 anos. Tenho apenas 2 filhos. Meus filhos são adolescentes. No papel, há vários pontos em relevo. Os cegos leem os pontos em relevo. Na primeira oração, podemos realizar a troca e colocar o pronome relativo que, para evitar a repetição do nome do inventor do alfabeto Braille, ficando assim: o alfabeto Braille foi inventado por Louis Braille, vírgula, que perdeu a visão aos 3 anos. Próxima, posso fazer do mesmo modo. Tenho apenas 2 filhos, vírgula, que são adolescentes. Assim, eu não preciso repetir a palavra filhos. No último ficou um pouco diferente das 2 primeiras, mas a lógica é a mesma, utilizar o pronome relativo que. No papel, há vários pontos em relevo, que os cegos leem. Assim, conseguimos evitar a repetição em todas essas orações. Acho que ficou mais claro com os exemplos, não? Além disso, pessoal, a palavra que tem várias funções na língua portuguesa e é considerada um pronome relativo quando pode ser substituída por o qual, a qual, os quais ou as quais. Observem a definição da página 10 lá do livro didático. Todos os dias como mamão, que é uma fruta muito saborosa. Considerando a definição que o material didático aborda, que a palavra que tem várias funções na língua portuguesa, para confirmarmos se realmente se trata de um pronome relativo, faremos a troca. Todos os dias como mamão, o qual é uma fruta muito saborosa. Então, lembrando que mamão é o termo antecedente e que ou o qual vai ser o pronome relativo.
Vamos realizar algumas trocas com os exemplos da página 11 do material didático. Vamos lá. A maioria das ONGs é formada por pessoas comuns que, muitas vezes, não têm recursos suficientes para manter os projetos. Pesquisadores desenvolveram uma nova tecnologia de computador que possibilita escutar sons de vários pássaros ao mesmo tempo. Humanos e pássaros compartilham genes e padrões neurais semelhantes que possibilitam a fala e o canto. Vamos agora realizar algumas substituições. Por exemplo, na primeira, podemos trocar pelo pronome relativo as quais. Então, ficaria assim. A maioria das ONGs é formada por pessoas comuns, as quais, muitas vezes, não têm recursos suficientes para manter os projetos. Vamos fazer a mesma troca com a seguinte oração. Pesquisadores desenvolveram uma nova tecnologia de computador, a qual possibilita escutar sons de vários pássaros ao mesmo tempo. E para finalizar, humanos e pássaros compartilham genes e padrões neurais semelhantes, os quais possibilitam a fala e o canto. Então, pessoal, por meio dessa troca, nós confirmamos que a palavra que se trata de um pronome relativo em todas essas frases. E o mais importante, nenhuma perdeu o seu significado, ou seja, o significado foi mantido, não foi alterado com a substituição. Entretanto, o uso inadequado do pronome relativo que pode gerar, às vezes, uma ambiguidade na oração. Vamos ler alguns exemplos com muita atenção e refletir sobre as duas possibilidades de interpretação que elas nos trazem. Recebi o uniforme de Gabriel, que estava muito bonito. A filha de Paulo, que fugiu ontem, estava inconsolável. Observando essas frases, ambas admitem um significado ambíguo, ou seja, é possível mais de uma forma de interpretar o significado, porque quando fala-se recebi o uniforme de Gabriel, que estava muito bonito. Quem que estava bonito? O que estava bonito? Gabriel ou o uniforme? Do mesmo modo, a ambiguidade pode ser observada na segunda frase, onde fala-se a filha de Paulo, que fugiu ontem, estava inconsolável. Não é possível dizer com precisão se quem fugiu ontem foi Paulo ou sua filha. Portanto, é muito importante que uma frase seja coesa para que o significado seja mantido. Pessoal, e para complementar o nosso vídeo de hoje, também vamos abordar outros pronomes relativos além do pronome relativo que. Vamos lá, então. Agora, com esses outros exemplos de pronomes relativos, podemos observar que o pronome relativo quem, ele serve para se referir a pessoas e sempre vai ser precedido de uma preposição, como na frase, trata-se de um amigo, de quem gosto muito. E o interessante aqui é que também estaria correto se eu dissesse, trata-se de um amigo de que gosto muito. Então, apenas retomando, o pronome relativo quem é utilizado para se referir a pessoas e deve estar precedido de uma preposição. Nesse caso, temos a preposição de quem. As palavras quanto, quantos e quantas também são pronomes relativos e vão ser usadas após pronomes indefinidos, que são esses que estão em destaque: tudo, todos e todas. Vamos ver os exemplos com esses pronomes relativos acompanhados dos pronomes indefinidos. Trouxeram tudo quanto haviam prometido. Questionaram todos quantos estiveram no local. Viajaram todas quantas haviam assumido o compromisso. Então, os pronomes relativos que temos nesses exemplos
devem ser usados na sequência, né? Após esses pronomes indefinidos, ok? Vamos para o próximo. As palavras cujo, cuja, cujos e cujas são pronomes relativos que vão nos indicar uma relação de posse entre dois elementos, entre o primeiro e o segundo, certo? E lembrando que eles têm que concordar com o termo que vem na sequência. Além disso, não se usa artigo após esses pronomes, porque seria incorreto dizer cujo ou cujas as, por exemplo. Vamos ver as frases, assim fica mais fácil de entender. Observando o primeiro e o segundo exemplo, esse cientista, cujo artigo foi anunciado em Boston, estuda o assunto há 20 anos. E esse cientista, cuja pesquisa foi anunciada em Boston, estuda o assunto há 20 anos. Percebam que o pronome relativo cujo, no primeiro exemplo, e cuja, no segundo, está concordando com o termo que vem na sequência, visto que artigo é uma palavra do gênero masculino, o artigo. Por isso que eu falo cujo artigo. No segundo exemplo, pesquisa é a pesquisa. Por isso que eu falo cuja pesquisa. Eu preciso ter essa concordância com o termo que vem na sequência do pronome relativo. E lembrando que está estabelecendo uma relação de posse entre os elementos da frase, ok? Então, vamos lá. O último e o penúltimo. Esse cientista, cujos trabalhos foram apresentados em Boston, estuda o assunto há 20 anos. E esse cientista, cujas investigações foram divulgadas em Boston, estuda o assunto há 20 anos. Vejam que eu estava falando sobre a concordância. Trabalhos, além de estar no masculino, está no plural, cujos trabalhos. E investigações também, as investigações. Por isso, devemos falar cujas investigações, concordando em gênero e em número. Enfim, o pronome relativo nesses exemplos está indicando a relação de posse do artigo, pesquisa, trabalho, investigação com o cientista. E agora, após todos esses exemplos que vimos no vídeo de hoje, você consegue me dizer qual a função de um pronome relativo? Isso mesmo, ótimo! O uso de pronomes relativos torna o texto mais coeso e deixa a leitura mais fácil, porque evita a repetição de termos. E na sequência, eu preparei uma atividade para vocês, certo? E essa atividade é para vocês fixarem o conteúdo que estudamos no vídeo de hoje, pronome relativo. Mas lembre-se que quem não estiver com o livro didático não tem problema, pois eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com a atividade em PDF. Então vamos lá tentar realizar com calma, revisando tudo que estudamos no vídeo de hoje e daqui a pouquinho eu volto para realizar a correção com vocês. Façam com calma, ok? Até daqui a pouco. Tchau!